o chaveamento, então, porque o Mundial de Clubes chegou à final. Olha aí, ó. Os times passaram por essa trajetória toda e agora temos 2 finalistas. Chelsea e PSG se enfrentam, então, no domingo, lá em Nova Jersey. Livoca, a gente falou sobre favoritismo, né? Sobre a distância do PSG para o Chelsea nesse momento. Mas que armas esse Chelsea pode ter para tentar surpreender o melhor time da Europa? Eu acho que a arma sempre é um coletivo forte, né? O Chelsea tem eu acho que essa organização retomada, pelo menos, com essa nova comissão técnica, assim como o PV estava falando na última semana, que é um time que cresceu durante a competição, um time que se desenvolveu durante a competição. E eu acho que é isso, time, né? Então, uma organização tática, jogadores que têm mostrado que em grupo, né, eles são mais fortes, saem fortalecidos. Eu acho que essa é a arma do Chelsea. Tentar com esse grupo, que é um grupo bastante aguerrido em campo, né? Que eu vejo, pelo menos, dos europeus, assim, um dos que tem mais raça, né? E só jogou a primeira fase de uma forma um pouco displicente, porque estava reclamando demais, estava com, né, um modelo ali, a gente queria férias e não sei o quê, problemas internos também de vestiário e que me parecem ter sido superados durante a campanha bem interessante que o Chelsea fez. E assim, eu pelo menos, eu não sei se o PVC concorda comigo, mas os diferenciais do Chelsea, né, que Cole Palmer, até o próprio Cucurella, que a gente já vem falando bastante dele, são caras que também se engajaram nesse Mundial de Clubes. Né, PVC? Tem o sinal para ele só, assim. Não, é isso. Eu acho que os dois vieram com o crescimento crescimento rodada após rodada. O Luiz Henrique fala que o Paris Saint-Germain foi o time que menos descansou, porque ele foi até a decisão da Champions e depois teve só 9 dias de descanso. Por isso que ele fez a primeira fase também. Isso não tem nada a ver com ter sido vencido pelo Botafogo. O Botafogo venceu com todo o mérito. Mas ele na primeira fase, as matérias do L'Equipe contavam que o Luiz Henrique dava treino de manhã e à tarde livre para passear. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Guardiola. A história que o Renato foi estudar e o Guardiola foi para a praia é porque à tarde era mais livre para os jogadores do Manchester City também. E do Paris Saint-Germain era livre. Hoje a grande discussão é o conceito do Paris Saint-Germain. A conferência de imprensa do Núcleo de Desenvolvimento do Futebol, ontem estavam lá o Arsène Wenger, o Roberto Martínez, técnico da Bélgica na Copa de 18, atual técnico de Portugal, campeão da Nations League, o Klinsmann, campeão do mundo pela Alemanha em 90, o Zuber-Buller, goleiro da Suíça em 2006, na Copa 2006, e o Cambiasso, que jogou a Copa 2006 pela Argentina e que foi campeão da Champions com a Internacional em 2010. Disparadamente, o mais lúcido, o mais elucidativo era o Roberto Martínez. E o Roberto Martínez escreveu muito a questão do trabalho do Chelsea, da amplitude do Chelsea. O Chelsea vai jogar pelos lados, muito pelos lados. A largura é muito importante. O Nkunku pelo lado esquerdo e pela direita, ora o Gusto, ora o Pedro Neto, fazendo largura do campo. E a questão das possibilidades de jogar entre as linhas que a movimentação dos jogadores do Paris Saint-Germain oferece. Então, você, em algum momento, tem o Nuno Mendes fazendo a saída de 3 aqui atrás. Em outro momento, o Nuno Mendes aparece entre as linhas atrás dos volantes, porque o Fabiano Ruiz veio fazer a cobertura aqui atrás. E essa movimentação é o que mais chama a atenção. A capacidade de ter trocas de passe muito longas, períodos de posse de bola muito longos, mas variando com transições muito rápidas, mas principalmente a capacidade de oferecer opção de passe para os seus jogadores. E aí o Roberto Martínez diz, isto é revolucionário? Não. Isto é novo? Também não. Mas isso é de uma precisão gigantesca para fazer. Então, o Paris Saint-Germain é um caso de estudo e é um caso que, com o técnico Luiz Henrique, é um caso à parte. Nas últimas 2 Champions League, foi semifinalista de uma e foi campeão da outra. Mas nas últimas 6 Champions League, o Paris Saint-Germain chegou a 4 semifinais.
o que é inédito no futebol francês. Tinha acontecido com o Olympique de Marselha de, em 4 Champions League, chegar em 3 semifinais. 91 e 93, no período de 90 a 93. E ele concorda com você, então, né, PVC? Corrobora, vai ao encontro do que você disse, que uma frase que eu gostei muito, inclusive, que é um time memorável, mas não revolucionário, né? Que são coisas diferentes, o que não tira os méritos dessa equipe. E o L'Equipe tem uma matéria muito legal hoje também, Luísa, que eles começam a discutir sobre esse papel do Paris Saint-Germain hoje. Também chega a essa conclusão de que tem a capacidade de variação dele, tanto de posições em campo, quanto de ritmo do jogo, e a capacidade de pressionar o adversário, coisa que o Real Madrid não fez contra o Paris Saint-Germain, são os pontos mais altos dessa equipe. Mas ela fala, um time revolucionário, um time que cria uma dinastia. Uma dinastia o Paris Saint-Germain não é, embora tenha chegado a 4 das últimas 6 semifinais de Champions. Isso está escrito no L'Equipe de hoje. E essa questão da pressão é outro ponto muito favorito. Eu perguntei para o Roberto Martinez, e ele gostou da pergunta, sobre por que voltou essa marcação por pressão individualizada e sem sobra. E ele fala, não é que voltou, marcação homem a homem sempre existiu, mas ela está muito organizada em momentos específicos dos jogos. Por exemplo, o tiro de meta. O Paris Saint-Germain faz isso, muito. O Chelsea também. Olha no tiro de meta, olha a organização do time, tá 1 para 1, para 1, para 1, para 1, para 1. E não sobra. Aí eu falei para ele, se quebrou a primeira linha, como quebrou a primeira linha do Real Madrid, aí você vai sair na cara do gol. E eu e o Martinez respondeu, mas aí eles erraram porque eles marcaram individual atrás, o Real Madrid. Foi a observação que o Martinez fez quando eu consegui puxar o Martinez de lado um pouquinho. Mas isso é o que mais me chama a atenção. E o Wenger definiu de uma maneira que eu achei brilhante. Ele disse, a diferença é que antes você marcava 9 para marcar 11, 10 para marcar 11. E o que a gente está vendo aqui são 11 para marcar 11. Ou seja, se você não tiver comprometimento dos 11, você vai morrer e vai tomar o gol. É uma forma interessante, né? Algumas das novidades táticas que esse Mundial de Clubes tem apresentado e PVC, claro, explanando muito bem. Vamos ouvir um nome muito importante do meio de campo do Chelsea, que faz ali o meio de campo funcionar. Enzo Fernandes, hein? Baita jogador, e ele chega para falar sobre essa final e sobre a importância de um brasileiro, João Pedro, recém-contratado e que tem feito uma diferença danada. Hoy empezamos recién a preparar, ayer descansamos, así que nada, Moisés está bien, va a entrenar seguramente, así que nada, preparando ya ahora, tenemos entrenamiento ahora y preparar lo mejor para el domingo. Joao Pedro, muy buen jugador, la verdad que llegó, ha mostrado su calidad durante los entrenamientos, los 3 días en el partido marcó 2 golazos, así que muy contento de tenerlo. Então tá aí o Enzo Fernandes falando sobre o companheiro de equipe, né, recém-chegado. E a gente imagina que ele carimbou sua vaga como titular, né? Porque ele entrou, porque o Dilep estava fora. Agora, ele até poderia voltar, mas o que tem feito foi totalmente decisivo. Dá para ser totalmente decisivo. Ele foi totalmente decisivo contra o Fluminense, marcou 2 gols. Antes também. Então, é um jogador que chega ali carimbando esse passaporte no time. Carimbando muito bem, né? Assim, a qualidade do João Pedro realmente me surpreendeu ver o cara até sem ali um entrosamento, de fato, com os companheiros, né? Chegou no meio da disputa do Mundial de Clubes e fazendo chover, né? O rapaz, 2 golaços contra... Na partida contra o Fluminense e tudo mais, assim, espetacular. Jogador que tem muito potencial de seleção brasileira, já esteve na seleção brasileira em outros chamados, mas eu vejo até com esses olhos de quem acompanha a seleção, de quem torce pela seleção e quer ver um ataque que finaliza, né? Finaliza gol. Ele é um cara que não pensa 2 vezes, ele vê um espaço, vê uma oportunidade e manda para o gol. Isso é um jogador que também, além de tudo da qualidade, está confiante. Então, eu vejo aí como titular e pode ser o diferencial para esse Chelsea tentar alguma coisa contra o PSG.
Será que tem chance? Se a gente for pensar, né? O Botafogo, tudo bem. Era diferente, era um PSG sem muitos dos titulares. Ainda ali devagar, com o Mundial de Clubes começando, mas o Botafogo conseguiu. E o Luiz Henrique falou que foi a equipe que melhor se defendeu contra o PSG. E aí, que atropelou, né? O Real Madrid e também a Inter de Milão. O PVC, dá para o Chelsea aprender algo com o que o Botafogo fez? Que foi a equipe que melhor se defendeu contra o PSG, pelas palavras justamente de Luiz Henrique? Olha só, eu acho que tem, porque o que o Botafogo conseguiu fazer foi bloquear o corredor central. E o PSG é muito forte nessa capacidade de gerar passe na entrelinha no corredor central. Embora ele saiba jogar muito bem com o Hakimi na direita e com o Kvaratskhelia na esquerda. Saiu o árbitro. É a Lireza Fagani da Austrália quem vai apitar. Não é o brasileiro Ramon Abate-Abel, que foi muito bem avaliado aqui. A Lireza Fagani foi quem apitou Chelsea e Palmeiras. E é quem vai apitar a final agora. Vamos ver depois o VAR, se eu consigo achar o VAR inteiro, o quarteto inteiro. Se a Stephanie conseguir ajudar também, a gente vai ser mais rápido. Enfim, o que o Botafogo fez foi concentrar o corredor central. E isso o Chelsea vai tentar fazer. Mas o Chelsea depende muito da saída pelos lados do campo. PVC, aproveitando, desculpa te interromper, mas aproveitando que você está dando uma explicação tática, o que você acha de a gente usar a prancheta? Você está com a prancheta aí? Tá aqui, olha lá. Estou aqui com ela. Aí a gente enxerga também o que você está dizendo. Deixa eu consigo fazer uma coisa aqui, pegar um meio campo aqui. Olha só. O PSG joga assim, tá? Ele joga 4-3-3. Só que quando ele tem a bola, o que acontece é que ele cria. O Doué abre espaço, vindo um pouco para dentro, para o Hakimi dar a largura para o campo pela direita. E o Fabian Ruiz se infiltra aqui e aí faz uma linha de 5 com Marquinhos, Pátio, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, 3-2-5 para atacar, Hakimi, Doué, Dembélé, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia. E o que acontece com isso aqui? Quando você põe a linha de meio campo de defesa, você cria muito espaço na movimentação aqui. O Fabian Ruiz vindo aqui atrás do, digamos, Enzo Fernandes. Ele vem jogar aqui. Vai ser difícil achar esse espaço aqui. Mas em muitos momentos, o Fabian Ruiz desaparece daqui, vem aqui atrás e ficam só 4. Em outros momentos, o quinto elemento vem ser o Nuno Mendes, que aparece de surpresa nas costas do volante. O volante sai para marcar o Fabian Ruiz, entra o Nuno Mendes. E o Fabian Ruiz vem jogar aqui na saída de 3. Em outros momentos, em muitos momentos da Copa, o Nuno Mendes se metia pela lateral, o que parece que ele vinha para dentro, e quem saía para fazer a cobertura aqui atrás era o Vitinha, que tem um pulmão inacreditável. Então o segredo do Paris Saint-Germain está nessa capacidade de passe na faixa central. O que o Botafogo conseguiu fazer estupendamente bem foi bloquear essa faixa central. Então o passe não saía. Por isso que o Luiz Henrique disse que ninguém defendeu tão bem quanto o Botafogo. Acontece que na primeira fase da Champions, quando o Kvaratskhelia ainda não estava lá e o Dembélé ficou fora de alguns jogos, como ficou fora contra o Botafogo também, o que acontecia? O PSG perdeu para o Atlético de Madrid, o PSG perdeu para o Arsenal, o PSG só chegou no penúltimo jogo contra o Manchester City em 25º lugar. Ele estava eliminado da Champions na fase de Liga. Aí ele ganhou os últimos 3 jogos, Salzburg, Manchester City e a última partida, e classificou para a repescagem. Depois foi pegar o Liverpool, que era o melhor, mas ele passou pela repescagem contra o Brest e foi pegar o Liverpool nas oitavas de final. Então, ele teve gente que soube marcar. O Atlético de Madrid venceu, não venceu aqui, que foi 4-0 para o PSG, mas na fase de Liga da Champions, o Atlético de Madrid venceu o PSG. Então, é possível o Chelsea usar essa experiência do Botafogo, do Atlético de Madrid da fase de Liga, do Arsenal da fase de Liga da Champions, para tentar repetir e dificultar a vida do Paris Saint-Germain, que tem esse jogo brilhante de entrelinhas.
Vamos ver se o Chelsea consegue, né, usar alguma dessas armas, né, analisar bem essas outras partidas para ver se consegue fazer frente ao PSG. Não vai ser fácil para o Chelsea, mas quem sabe, né? Olivoca, pensando nesse Mundial de Clubes que agora está chegando ao seu final, pegou, né? A galera curtiu. Pegou. Eu até comentei sobre isso ontem no All News Sport. Pessoal que não gostou, que, né, ficou falando mal da Copa do Mundo de Clubes, ou a galera é só chata mesmo, ou é inveja, né? Porque é inveja dos clubes brasileiros que foram lá participar. Eu fiquei com uma invejinha. Pode ser uma dorzinha de cotovelo, entendeu? Tá aqui, ó. Porque o modelo é muito legal. É óbvio que tem ainda todos os problemas para resolver. A questão de público, né? Que a FIFA até teve que fazer assim com alguns ingressos. Também a questão do próprio dos Estados Unidos, que a gente, né, não gostou, uma coisa que a gente não gostou, acho que massivamente, dessas paralisações sem uma gota de chuva, né? Tem ali alguns problemas para serem corrigidos e a Copa do Mundo de Clubes foi um evento teste, e isso é muito importante da gente ressaltar, não é o evento da Copa do Mundo de 2026, né? Ainda tem muita coisa para arrumar para lá, mas eu acho que o saldo é muito positivo, inclusive para esse contexto das equipes de fora, histórias diferentes, equipe da Austrália, equipe de não sei aonde, sabe? Então, assim, é um negócio que consegue, acho que, sintetizar um pouco do que é o sentimento de uma Copa do Mundo de seleções para os clubes. Mas público que vai viajar, que vai se deslocar, é torcedor. Então, eu, pelo menos, eu faria, né? Se eu fosse o Infantino aqui, 10 minutos de Infantino, eu faria a Copa do Mundo de Clubes, ou na América do Sul ou na Europa. Entendeu? Foi um bom teste, né, para a Copa do Mundo, que está batendo a porta aí já no ano que vem. PVC, e o que a FIFA achou, hein? O que o grupo de estudos da FIFA achou sobre a competição e sobre a final também? Achou, primeiro, uma frase muito boa do Arsène Wenger no final da conversa de ontem, da conferência de imprensa, foi: no fim do dia, o que importa é o que os fãs acharam. E a impressão que a gente tem é que os fãs adoraram, vai ter de novo. Foi a frase dele. Meio óbvio, mas tem 4 países já que são candidatos a sediar a Copa do Mundo em 2029. O Catar, o Brasil, a Espanha e o Marrocos. O fato de a Espanha estar dentro disso significa que é uma sequência daquela história de ser o substituto, a Copa do Mundo de Clubes ser substituta da Copa das Confederações, no sentido de ser o evento teste no lugar onde vai acontecer a Copa do Mundo de Seleções. E é uma resistência, tem uma guerra velada ali entre Federação Espanhola e Liga Espanhola. A Liga Espanhola é completamente contra a Copa do Mundo de Clubes, mas a Federação não é. A Federação se colocou à disposição para fazer a Copa de Clubes daqui a 4 anos, em 2029. Do ponto de vista técnico, eles chamaram muita atenção para a quantidade de gols marcados. 32% dos gols tiveram o gol, o último toque ou o penúltimo toque, a assistência de quem veio do banco de reservas. Quem mais fez isso foi o Manchester City. 7 dos seus gols foram provenientes do banco de reservas. E logo depois, os 2 finalistas e o Palmeiras. Paris Saint-Germain, Chelsea e Palmeiras. Aí um jornalista norte-americano perguntou pro Wenger e pro Roberto Martinez e pro Klinsmann sobre a influência do calor nisso, ou seja, por causa do calor, os jogadores do banco saem e resolvem jogos mais do que em outros momentos. Na Copa do Catar foram 29%. E o Klinsmann saiu meio pela tangente. Eu joguei Copa do Mundo 94 aqui, era calor demais, mas a gente fazia gol no final dos jogos, o calor é para os dois. O Roberto Martins foi muito mais explícito. Ele falou: nós não estamos falando do calor, nós estamos falando de tendência. Com 5 alterações, os técnicos estão muito mais preparados para, numa mudança, transformar o jogo, mudar a cara do jogo. E é isso que está acontecendo. Então, ele descartou o calor, ele falou sobre a tendência do futebol mundial. E acho que ele tem uma dose de razão, embora eu entenda também que os bancos de reservas de Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea, são muito mais recheados do que da seleção da Tunísia e do Canadá. Né? O que também explica por que tem mais gol de quem sai do banco de reservas.